Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição de número 1 deste quarto trimestre. O tema da lição de hoje é a Igreja de Deus. Vamos ao verso áureo que diz: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui neste verso, Jesus está falando sobre união. Vamos então ao pensamento central que diz: com que fervor os professos seguidores de Cristo devem tentar responder essa oração em sua vida. Então nós devemos nos esforçar para que nós sejamos um com o Pai e um entre os irmãos, em união. Por isso diz o primeiro tópico, orando em prol da união. Perguntar que problema que levou à crucificação se manifestou entre os discípulos. E a segunda parte diz, por isso que princípio novo Jesus introduziu na última ceia da Páscoa. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 24 diz, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então este texto aqui já responde a primeira parte da pergunta, houve um problema. Houve um problema, eles brigavam entre si, discutiam, debatiam, deliberavam entre si. Quem sentará do lado direito? Quem sentará do lado esquerdo? Quem seria o primeiro-ministro? Quem seria a pessoa de confiança de Jesus quando ele estabelecesse seu reino? Então, esse era o debate, quem seria o maior? E será que esse debate ainda não ocorre hoje, nos nossos dias? Na família? Na igreja? Quem ocupará o maior cargo? Quem ocupará um cargo de destaque? Será que essa desavença ainda hoje não acontece? No corpo de Cristo? É uma pergunta para se refletir. E a segunda parte diz, por isso que princípio novo Jesus introduziu na última ceia da Páscoa. O que aconteceu na ceia? Tinha lá a água, a toalha, mas não havia o servo que lavasse os pés. Então Jesus ele se prontificou a lavar os pés dos discípulos e eles ficaram assim espantados, mas o mestre, Pedro ainda disse, não Senhor, não lava os meus pés, o Senhor é o mestre. Então Jesus ensinou na última ceia a humildade. O ato do lava-pés ali foi um ato de humildade. E aí Jesus, em João, ele deixou uma mensagem muito profunda. João capítulo 13, versículos 34 e 35, uma mensagem que não devemos esquecer em nossas vidas. Ajuda a nós termos um caráter semelhante ao de Cristo. Que princípio novo Jesus introduziu, que já havia esquecido, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí no versículo 35, olha que mensagem profunda. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso significa que se eu não tiver amor com o meu próximo, com os meus amigos, com os meus irmãos, com os inimigos também, não demonstrar amor, complacência, então o mundo não verá em mim que sou uma discípula de Cristo. Se você que está ouvindo essa mensagem não demonstrar amor, não cultivar amor, como que o mundo vai ver? Olha, esse realmente tem amor, é um seguidor de Jesus. Então precisamos ter amor. Jesus falou, e nisso conhecerão que sois meus discípulos. Essa mensagem não é somente para os discípulos lá no passado, no tempo de Cristo. É para nós hoje também, principalmente para nós hoje. Vamos ver também aqui o texto de João, capítulo 17, versículo 21. Qual a mensagem que Jesus tem para nós nesse versículo? Para que todos sejam um,
como tu, ó Pai, o és em mim. Então aqui ele estava falando, demonstrando que Jesus e o Pai, eles eram um. Eles eram tão unidos que, de certa forma, eles se tornavam como uma pessoa no aspecto da união. E eu em ti, que também eles sejam um entre vós. Aqui falando aqui dos discípulos. E falando hoje para a gente também. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se os discípulos de Jesus vivessem união, o mundo ia dizer, olha, eles são diferentes. Eles são cristãos, são seguidores de Cristo. E essa mensagem é para hoje também. Devemos ter união em nosso coração. Jogar ao pó todo o orgulho, toda a vaidade, todo o desejo de supremacia, de querer ser melhor do que o outro, de querer ter um cargo melhor. Isso devemos jogar ao pó. Vamos à pergunta B. Como podemos alcançar essa harmonia? E agora temos que ter harmonia, para que o mundo veja, conheça que somos discípulos de Cristo. Mas como? Refletindo em João 17 ainda, agora no versículo 23, diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Então aqui fala de união, para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha o termo. Hoje nós temos que ser perfeitos em unidades, vencer qualquer obstáculo, e procurarmos ter a perfeição, a união. Vamos ver agora também o que diz lá em Isaías, capítulo 52, versículo 8. Eis a voz dos teus atalaias. Nós somos os atalaias hoje de Cristo. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Significa que se nós tivermos a unidade em Cristo, nós veremos a Deus. Significa aqui que nós somos atalaias, temos que defender o caráter de Cristo? Então precisamos ter união para isso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23 ainda diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Precisamos estar firmes, firmemente fundamentados, ler as Escrituras, orarmos, estudarmos, pesquisarmos, estarmos constantemente conectados com Deus. Olha o que acontecerá. E não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou ministro. Então aqui nós vemos que temos que estar fundamentados na fé, para que possamos representar bem o caráter de Cristo. Pergunta C. O que é harmonia? Nós já alcançamos? Vamos responder a primeira parte. Atos 2:21 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente. Esta palavra significa em concordância. Todos estavam concordando um com o outro, não havia dissensão. Todos estavam em união, como um, no mesmo lugar. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Dissensões são briguinhas, numa linguagem popular, picuinhas, divisões, como diz a Bíblia, sentimento faccioso. A Bíblia diz que onde há sentimento faccioso, as duas partes são prejudicadas. Não devemos ter esse sentimento em nossa vida. Devemos ter união. Precisa ter ausência de dissensão. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Como nós devemos ter, isto representa o quê? Harmonia. São as características da harmonia. Agora a pergunta: nós já alcançamos? Precisamos refletir profundamente. Você que está ouvindo essa mensagem, reflita. Você já alcançou a harmonia em sua vida, em sua família, na igreja, no seu trabalho? Harmonia com Cristo? A sua vida está alinhada com Cristo? Você está vivendo harmoniosamente?
como Cristo nos deixou o exemplo? Com o caráter de Cristo? É uma pergunta que devemos refletir. Vamos ver aqui o pensamento inspirado. O pensamento inspirado que diz assim: as escrituras não definiram, na verdade, muitos detalhes referentes a formas exteriores e os deixou em aberto. Assim, essas questões muitas vezes instigam as preferências pessoais com grande força. Quando algum item não está de acordo com a prática de um outro, ou outro do corpo de crentes, não deixe que pequenas variações se transformem em queixas e causem desunião. Então, às vezes, o irmão pensa diferente, mas ele está de acordo com a Bíblia, apenas ele pensa um pouco diferente, mas em harmonia com Cristo. Então, nós devemos respeitar, porque nós somos diferentes. Devemos respeitar aquela opinião diferente que está em harmonia com a Bíblia, não está em desarmonia com Cristo. Cada um tem a sua individualidade, que deve ser respeitada. Os métodos e estratégias pelos quais alcançamos certos fins nem sempre são exatamente os mesmos. Temos o exemplo da matemática. Em matemática, nós podemos resolver uma situação, um problema de várias maneiras. Tem vários caminhos, várias estratégias, vários pensamentos que nós podemos ter para chegar àquele resultado. E temos a liberdade de usar qualquer das estratégias, qualquer dos caminhos na questão da matemática. Então, na vida, no corpo de Cristo, na igreja, na família, é assim também. Não devemos deixar que pequenas variações, pequenas coisas se transformem em discussões, se transformem num tsunami, num furacão. Devemos cultivar a paciência e a união. Os métodos e estratégias pelos quais alcançamos certos fins nem sempre são exatamente os mesmos. Já refletimos nessa parte. Agora, continuando. Por isso, somos obrigados a usar a razão. A razão deve ser usada acima da emoção. Primeiro a razão, depois a emoção. E o discernimento quanto ao modo como devemos avançar. A experiência mostrará qual é o caminho mais adequado, dependendo das circunstâncias. Desse modo, atenção a essa parte, olha que interessante. Evitem debates a respeito de ninharias. Muitas vezes há um debate grande, irmão fica sem falar com o irmão, há desavença, dissensão por ninharia, por pequenas coisas que poderiam ser facilmente superadas. O amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo unirão coração a coração, quando cada um abrir as janelas da alma para o céu e fechá-las para a terra. Devemos lembrar que aqui somos embaixadores e abrir as janelas da alma, direcionar a nossa razão para o céu. Assim seremos unidos. E ainda continua aqui a pergunta, para cada um refletir, que cada um responda para si. A segunda parte da pergunta diz: nós já alcançamos? Nós já alcançamos a harmonia? Que possamos refletir, deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, para que cada dia que passe, nós tenhamos o caráter mais parecido com o caráter de Cristo, estejamos numa condição de união, como de João 34 e 35, nisto conhecereis que sois meus discípulos, para que o mundo nos olhe e veja, não, estes são cristãos. Eles agem como Cristo, eles são unidos, que possamos dar esse testemunho em nossa vida. Bons estudos da lição a todos. Amém.